Sou diaconisa e faço a obra de Deus. Fui comissionada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fui filha de mágico. Hoje o meu pai é pastor. Ele fazia muitas mágicas para ganhar dinheiro. A nossa família era bastante pobre. Hoje temos uma empresa dada por Deus. Não somos ricos e nem pobres. Somos uma família abençoada por Deus. Quando passamos a servir a Jesus de todo o coração, fomos fiéis no pouco e Jesus nos colocou no muito. Ele prometeu que iria abençoar a minha família se a gente servisse a Ele de todo o coração. Antes da minha família se entregar para Jesus, o meu pai me ensinou a fazer mágicas desde quando eu era criança. Antes de começar, a gente fazia meditações para que as nossas mágicas fossem reais. O meu pai era ilusionista, montava um palco para realizar as suas façanhas. Ele fazia objetos sumirem de verdade, adivinhava os nomes das pessoas e ainda desaparecia de uma caixa e aparecia em outro lugar. O meu pai não fazia truques, que era armar algo para parecer real igual a muitos mágicos. Tudo o que ele fazia era real, sem dublê. Ele me revelou seu segredo. O meu pai fez um pacto com o diabo para fazer mágicas reais e ganhar dinheiro. Ele disse que visitou uma bruxa e ofereceu o seu sangue para receber o dom da mágica. O meu pai também vendeu a sua alma em troca dessas habilidades. O meu pai ofereceu parte de seus dons. Eu não entendia por ser muito nova o que acontecia. Quando eu fazia objetos voarem e sumirem, eu estava realizando coisas sobrenaturais se envolvendo com as forças das trevas sem saber. Qual é a diferença de um bruxo e um mágico que se envolve com o sobrenatural? Não há diferença nenhuma. O bruxo usa as suas mágicas e pratica a sua religião. O mágico usa a sua magia para o entretenimento do público e arranca aplausos. A palavra mágica deriva da palavra magia. Você que pratica a mágica mesmo de brincadeira não faça. Está mexendo com as forças do mal. Isso é ocultismo. Tudo o que é feito para enganar as pessoas como a mágica é maligna. A mágica faz parte da habilidade do mestre do engano Satanás. Os truques de mágica não são reais e enganam as pessoas. O engano faz parte da mentira de Satanás. O meu pai era ilusionista e criava ilusões óticas para enganar o povo. Tudo que é ilusão é engano. A ilusão existe para enganar e o diabo é o pai das ilusões. Não seja um ilusionista. Isso não é brincadeira. Jesus tirou a minha família desse engano e nos ofereceu a solução para a nossa vida. O Senhor abençoou a minha família financeiramente quando mudamos os nossos pensamentos, nos aproximamos de Deus, e Ele mudou a nossa vida. Não precisou correr através de bênçãos. Ela veio até a minha família. Fiz um propósito para Deus durante 90 dias de oração sem parar. Todos os dias eu fazia 1 hora de oração sem parar. Todos os dias eu fazia 1 hora de oração ao acordar antes de tomar café. Tinha dias que o Espírito Santo me dava forças para eu ficar muitas horas sem comer. Entregava o jejum à tarde e antes de terminar os 90 dias, um anjo de Deus apareceu para mim. Ele disse: Jesus tem uma promessa linda em sua vida, e vai lhe usar muito na terra. O meu espírito foi arrebatado naquele momento. O anjo me levou ao inferno onde presenciei as pessoas arrancando seus cabelos de dor. A cena era deprimente e terrível. Grandes eram o desespero e os gritos ensurdecedores nesse lugar. Milhões de vozes ecoando ao mesmo tempo em gemidos inexprimíveis. Andei em lugares no inferno onde vi os demônios cortando os dedos de mulheres que pintavam as unhas. O anjo disse que essas mulheres eram evangélicas, e que estavam naquele lugar por não renunciarem ao mundo. O que mais me chamou a atenção no inferno foi uma mulher que se vestia como uma serva de Deus, mas por causa da língua, os demônios puxavam a sua língua esticando até 5 metros e amarravam em um ferro quente. Os demônios passavam brasas quentes para queimar toda a sua língua. Outro demônio pegou uma pá cheia de pedras quentes e jogou dentro da boca da mulher. O anjo disse: Todos os cristãos, homens e mulheres, devem se vestir de forma santa como o sacerdócio de Cristo, mas também devem vigiar com a língua. O anjo me mandou meditar nesses versículos que falam sobre as vestes. Êxodo 28:4, Êxodo 35:19, Levítico 16:32 e Êxodo 40:13. Ele me revelou as verdadeiras vestes dos sacerdotes de Cristo.
O nosso dever como sacerdotes de Jesus é nos vestirmos de forma santa que não cause escândalos. O anjo me levou em um lugar onde as pessoas que praticaram incestos estão. Ali estão irmãos que praticaram relações sexuais com as irmãs, pais que abusaram de seus filhos, homens que tinham relações sexuais com animais, praticantes da zoofilia. Também vi estupradores e pedófilos no inferno. O anjo me levou no rio de sangue quente, lugar dos assassinos. Ali estão todos os homens sanguinários que derramaram tanto sangue. Eles estão no vale dos homicidas. Todos esses estão dentro de um rio de sangue que ferve sem parar e fede muito. Um cheiro de carne podre nesse lugar. Também vi cristãos que estão no inferno por cobiçarem as atrizes pornôs. Eles assistiam filmes eróticos e praticavam adultério em seus corações. Traíam as suas esposas através de desejos e pensamentos imorais. Fui com o anjo até as portas do céu. Uma fila de cristãos estava aguardando a ordem do anjo que guardava a porta. O anjo olhava no livro da vida o nome de cada irmão. Alguns entravam no céu através da porta celestial. Outros não podiam passar por morrerem no pecado. As suas transgressões impediram eles de entrarem. O céu é um lugar santo e puro que repudia a morada do pecado e do mal. Uma mulher que estava na fila ficou preocupada com a sua situação. Quando chegou a vez dela, o seu nome não foi encontrado escrito no livro. Ela tinha 2 pecados graves que nunca se arrependeu. O primeiro pecado foi que ela nunca perdoou o seu esposo por ter deixado ela por outra mulher, e viajado para outra cidade. O segundo pecado foi que ela guardava mágoa e muito ressentimento da sua mãe que a abandonou quando ainda era criança. O anjo a empurrou para as trevas exteriores. Aquela mulher caiu de cabeça para baixo no inferno de fogo. O anjo me levou para os ares onde milhões de demônios ficavam. Eu vi 2 principados, grandes demônios chamados Astarote e Baal. Esses 2 demônios ainda agem em Israel, Palestina, Jordânia e toda a região do Oriente Médio. O anjo me levou para o fundo do rio Eufrates. Descemos até o abismo e chegamos a uma parte do inferno que está debaixo desse rio. O anjo disse: quando esses 4 chefes forem soltos, grande parte da população de Israel irá morrer em guerra. O anjo me levou em uma parte do abismo onde vi milhares de demônios aprisionados. Pareciam feras nas jaulas querendo devorar quem se aproximava. Esses demônios eram muito mais ferozes do que os que estão soltos. O anjo disse: esses são os 200 milhões de demônios que serão soltos na terra. E quando isso acontecer, 1/3 da população mundial irá morrer através de guerras, fomes e enfermidades. O anjo e eu saímos do abismo e fomos até os ares ao encontro de Jesus. Ficamos flutuando nos ares. Jesus disse: irei revelar a ti minha serva, o governo do anticristo. Antes de ele me mostrar esse governo, ele me levou até o céu. Jesus mandou um anjo trazer o meu vestido. O anjo trouxe o meu vestido de noiva. Estava branco e resplandecente. Jesus disse: irei vestir a sua vida espiritual com esse vestido quando voltar à terra. Serva, depois que estiver com esse vestido, não cometa pecados filha minha para não sujar. O Senhor me mostrou o governo do anticristo. Esse homem de grande influência política e líder mundial foi apresentado à ONU como condutor da paz. Grupos de políticos e facções terroristas que eram contra o seu governo foram esmagados. Todos os seus opositores foram destruídos e o seu império crescia. O reino desse homem ganhou mais poderes do inferno quando o poço do abismo foi aberto. O seu governo recebeu capacitação especial de Satanás, e uma legião de demônios eram submissos à sua autoridade. As pessoas marcadas com o seu sinal e adeptas do seu governo foram possuídas por uma classe de demônios que faziam eles perseguirem os cristãos e os judeus. Essa classe dominada pelas forças das trevas era submissa às autoridades do governo do anticristo. Os perseguidores dos judeus e cristãos caíam endemoniados no chão com tanta dor, e se retorciam mordendo as suas línguas. Esses demônios escorpiões que eu vi, faziam eles sofrerem as mesmas dores que as almas que têm no inferno. O mesmo sofrimento que tem no inferno havia chegado à terra. Os rebeldes e adoradores da besta estavam sendo atormentados na carne. O anticristo modificou a estrutura do seu governo repartindo o planeta em 10 partes. Foram postos 10 governadores.
cada um para controlar uma parte do mundo que estava nas mãos do anticristo. Esses 10 governadores afligiam as nações onde eles dominavam, impondo a marca da besta nas pessoas. Eles obrigavam as pessoas a adorarem a besta com a punição de morte para os rebeldes. A legislação do mundo inteiro foi alterada. Adorar a besta fazia parte do artigo dessa lei. As Bíblias confiscadas eram queimadas e destruídas, enquanto o nome do anticristo estava nas mídias, revistas das bancas, jornais de papéis, jornais das televisões e também nos rádios. A população foi oprimida pelos 10 governantes. Eles faziam o povo de escravo, fazendo-os temerem de dor. Um desses 10 governantes era o falso profeta que reinará no Oriente Médio e no país de Israel. A igreja da grande tribulação estava vestida de preto por aceitar a marca. Eles faziam cultos de adoração em suas igrejas. Ela era a noiva do anticristo, e o falso profeta imitava o Espírito Santo fazendo as suas funções na terra. O falso profeta tinha todos os dons. A capital do império do anticristo era um centro de todo o mal. Dessa cidade saía toda a corrupção mundial. Essa cidade exercia grande influência em todas as cidades e controlava o mundo. O anticristo e os homens poderosos do governo habitavam nela junto com as legiões de demônios que foram soltos do abismo. Toda a força saía daquela cidade maligna para contaminarem as pessoas. Era dessa cidade que saíam as ordens para executar os cristãos fugitivos. Eu vi uma força negativa e escura, parecendo um cobertor negro que saía dessa cidade. A força escura irradiava o mundo todo como uma luz negra. O ódio para destruir o povo de Israel estava nos corações do mundo inteiro. Todo o povo de Deus da parte de Israel e outros que não eram, estavam escondidos da fúria do anticristo. A sede da falsa religião do anticristo estava na capital onde comandava todas as igrejas do mundo. As tropas do mundo inteiro trabalhavam para o anticristo. Daquela cidade satânica saíam leis que liberavam o casamento pedófilo de crianças e adultos, homens se casando com homens e mulheres com mulheres. Os lugares para as práticas de sexo não eram mais dentro das casas de prostituição. O sexo com as prostitutas era praticado nas praças públicas. Todo o povo que passava ali contemplava todo tipo de orgias. O governo do anticristo mandava fazer os prostíbulos ao ar livre para agradar as pessoas. Todos os governantes do anticristo liberavam o show de sexo nas praças da cidade. As crianças que passavam nas cidades e viam todas aquelas cenas praticadas na praça. Tudo isso deixaria as crianças mais imorais, incentivando elas a praticarem sexo antes dos 10 anos. O palco da prostituição era montado no centro dessa cidade para as pessoas praticarem orgias sexuais. Às vezes, para chamar a atenção do público, 2 mulheres ficavam nuas fazendo sexo ao vivo. No outro dia, 2 homens praticavam sexo ao ar livre no palco. Essa cidade era a Grande Babilônia que estava prosperando em seu comércio na área da prostituição e tráfico de drogas, onde todas as drogas eram vendidas legalmente nas feiras. Vi a grande ira de Deus contra essa cidade e a sua religião que blasfemava o nome de Deus. Eu vi trovões que invadiam os céus, e o anticristo junto com os governadores destruíam o sistema religioso da igreja. A igreja foi destruída para não interferir no governo do anticristo. Todo o grupo que fazia parte do sistema religioso foram massacrados pelas tropas do anticristo. Com a religião destruída, o anticristo se assumia como o centro do mundo. Ele se colocava no lugar do próprio Deus. Um grande terremoto veio sobre essa cidade e a destruiu por completo. A cidade cheia de prostituição, drogas, bebidas, dinheiro, grandes empresas, comércios e corporações foram destruídas. Essa cidade derramou muito sangue dos cristãos. Essa cidade é a noiva do diabo que foi arrasada pelo terremoto. As estruturas foram abaladas da terra, destruindo os palácios dos governadores e todos os seus bancos. Todas as cidades vizinhas foram reduzidas a cinzas. Só ficaram os escombros, autodestruição e entulhos. Esse terremoto foi o maior na escala mundial. Mudou toda a configuração da Terra e inverteu os climas, mudando os polos do planeta. Depois dessas coisas, a minha visão foi para as bodas do Cordeiro. A esposa de Jesus se aprontou para a festa. Ela estava vestida de linho fino,
vestida de realeza, que é o traje da esposa do Cordeiro. A minha visão foi até o país de Israel, onde pude ver milhões de soldados comunistas e muçulmanos de vários países. Todos estavam sendo liderados pelo anticristo e o falso profeta, que foram rejeitados pelo povo de Israel, que descobriram o engano dessas duas bestas. Jesus desceu do céu em um cavalo branco, e aniquilou toda aquela multidão de soldados e pessoas que estavam querendo atacar a Israel. Esses soldados tinham grandes armas de destruição e foram mortos. Jesus apenas falava, e suas palavras se transformavam em uma espada aguda e afiada que estraçalhava todos os inimigos de Israel. Fiquei muito apavorada com tanto sangue que jorrou naquele lugar. Parecia um rio de sangue que escorria pelas ruas da cidade. Jesus disse: Minha serva, esse dia chegará, e será minha grande vingança contra os inimigos do meu povo. Também vi na visão 2 anjos poderosos que acorrentavam o falso profeta e o anticristo. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo ardente. Os 2 que tinham uma aliança agora estavam juntos no lago de fogo. Eles estavam juntos com o exército de soldados que haviam cercado o país de Israel. O lago de fogo onde os 2 foram lançados não é o inferno onde as almas estão nesse momento. É um mar de fogo onde vi na visão eles se afogando e bebendo lavas ardentes. Foi terrível ver esses homens sendo queimados vivos. Qual é a diferença entre o inferno e o lago de fogo? O inferno é um lugar temporário para as almas aprisionadas, não para o corpo de carne. Nenhuma matéria física pode habitar ali. O lago de fogo é um lugar preparado para os corpos de carne que ressuscitarão. O lago de fogo não é um lugar para as almas, e sim para o corpo, a alma e o espírito. As pessoas, para serem lançadas nesse lugar, têm que estar completas com o corpo, a alma e o espírito. Vi Satanás sendo preso por um anjo, um arcanjo poderoso. A sua identidade não foi revelada, mas ele era forte e resplandecia. Ele aprisionou Satanás dentro do abismo e o acorrentou. Satanás estava no mesmo lugar onde os anjos rebeldes estavam. Ele ficou sozinho com o corpo imóvel, parecendo uma estátua por causa de um selo que estava sobre ele. Jesus me levou perto da Jerusalém celestial de 12 portas de ouro. Eu não podia entrar, mas contemplava a cidade maravilhosa de 12 colunas de ouro. Essa cidade era inabitável. A sua largura, altura e comprimento são perfeitos. Ela é toda de ouro puro. Parecia vidro brilhante, um espelho que reflete a luz do sol. Os meus olhos não suportavam de olhar para o seu resplendor. Parecia um sol que não deixava ver aquelas maravilhas. Eu chorei de emoção ao ver o que está reservado para a igreja. Ela está adornada de uma variedade de pedras preciosas como jaspe, safira, esmeralda, ametista, jacinto, sárdio e cristais. Tudo está construído com um material fino, puro e de realeza. Aquela cidade é de alta realeza, aguardando a vinda da rainha. Vale a pena renunciar ao mundo para morar ali. Toda a riqueza, bens materiais, dinheiro, carros e a tecnologia são sucatas velhas perto dessa cidade. Os prédios da terra são lixos perto da Jerusalém celestial. Depois que tive essa visão, estou disposta a morrer pela causa do Evangelho se for preciso. O povo da minha igreja me chamou de antiga e quadrada. Eu disse para eles que a Nova Jerusalém é quadrada, e para nos encaixarmos nela temos que ser quadrados como ela. Ali não há espaço para crentes redondos que não têm a forma geométrica dessa cidade. A garganta do inferno é redonda e de forma geométrica circular. Eu desci pela garganta do inferno e vi como é a sua estrutura. A Nova Jerusalém celestial, que não faz parte desse mundo, não perdia o seu brilho. O sol não iluminava a cidade. Existe uma luz mais forte do que o sol que resplandecia a cidade. Ela saía de um homem de vestes brancas e coroa. O próprio Jesus é a luz dali. A luz de Jesus, quando refletia nas pedras preciosas daquela cidade, a fazia brilhar e resplandecer. É nessa cidade onde vamos entrar pelas portas e morar com Jesus. Lá seremos apresentados ao seu Pai, e veremos a face de Deus, que até agora homem nenhum teve esse privilégio. O Senhor Jesus nos conduziu até a Deus quando morreu na cruz do Calvário por nós. Isso será realidade quando chegarmos perto do Pai, e seremos herdeiros juntos com o Filho. A noiva sentará no trono ao lado do seu noivo.
O Espírito Santo tem feito o seu papel de conduzir as almas até a Jesus através do arrependimento do pecado. É a nossa obediência que tem atraído o Espírito Santo para as nossas vidas. Ele tem conduzido as ovelhas para o caminho certo, e também tem dado o espírito de liderança para alguns pastores conduzirem as ovelhas na vereda da salvação. Assim como Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto até chegar a Canaã, o Espírito Santo conduzirá os fiéis para a vida eterna. Igreja do Senhor, se despertem para o grande dia do encontro com o noivo. Jesus vai casar com uma igreja sem rugas e sem manchas. Conservem-se virgens para o noivo. Estou disposta a viver uma vida santa e pura para encontrar com Jesus. Ele está às portas. Se preparem para receber um abraço de Jesus nesse dia. A sua perseverança na verdade te levará até Ele. Igreja amada de Jesus, se preparem. Eu tive outra visão, não em arrebatamento, mas em casa orando. A noiva está a um passo para ser arrebatada. Eu vi Jesus com os braços estendidos para recebê-la. A noiva que vi na visão estava preparada para receber o noivo. As suas vestes eram tão brancas e resplandecentes, eram tão alvas. Essa é a igreja verdadeira, não a que se manchou com o pecado e se vendeu ao mundo. Também vi uma aliança de casamento na visão, Jesus aprovando a noiva pura, a aliança do concerto e da fidelidade da noiva para com o seu esposo. A noiva vencerá a batalha contra o pecado resistindo o inimigo, se conservando como uma virgem pura para Jesus. A noiva flutuou para os braços de Jesus e se assentou como rainha ao lado de Jesus. Glória a Deus, ela venceu, e agora está livre de todas as tentações do maligno. Graças a Deus por essa revelação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.